8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ora viva, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Sintonia Lúdica. Antes de nós entrarmos para o que nos trouxe a este estúdio, eu gostaria de fazer um apelo a você que nos acompanha neste momento e que ainda não fez a sua subscrição no nosso canal. Aproveita, faça a sua subscrição, é só clicar no sininho que aparece aí no seu telemóvel ou no seu computador e você estará automaticamente subscrito no nosso canal e dessa maneira estará a nos ajudar a crescer, porque esse é o nosso objetivo, crescermos juntos. Hoje vamos mergulhar é um tema muito sensível e crucial. Vamos falar do abuso sexual a menores. Vamos abordar a realidade desse assunto, discutir o impacto devastador que causa na nossa sociedade e, por conseguinte, encontrar as possíveis formas de prevenção e também de combate dessa forma de violência. E para esta conversa, eu convidei duas figuras, um jurista e um psicólogo. Começo já por cumprimentar os meus convidados. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, sim, obrigado. Antônio Albano é jurista, advogado também. Advogado estagiário. Jurista e advogado estagiário. E Josse Tumba. Psicólogo e estagiário também. Ok. O nosso convite foi expressamente feito para estarem aqui, para juntos abordarmos essa temática muito pertinente na nossa sociedade, uma problemática que temos estado a viver dia após dia. E eu gostaria já de começar pelo Josse, sendo psicólogo, e acredito que muita gente aí em casa só ouve mesmo dizer de abuso sexual. E eu gostaria de saber o que constitui o abuso sexual. Bom, para já, queria primeiramente agradecer pelo convite e dizer que abuso sexual é todo aquele ato praticado sem o consentimento da outra pessoa. E tocando nesse tema, especificamente falando de abuso sexual infantil, isso acaba por acarretar várias consequências para uma determinada criança. Isso pode ser desde o sexo masculino ou feminino. E isso muitas das vezes pode fazer com que a criança, tanto faz ao longo ou a médio prazo, venha adquirir alguns transtornos como ansiedade, depressão e alguns comportamentos autodestrutivos. Então, normalmente isso acontece muitas das vezes não só por uma pessoa estranha. Muitas das vezes estes casos, como temos acompanhado, têm acontecido, a maior parte das vezes agora, é por pessoas da mesma família. E esse abuso muitas vezes pode ser por parte do próprio pai, pode ser por parte do tio, ou de alguém conhecido, de um amigo da família, que muitas das vezes fica ali, que já tem aquela conexão com a família, então já tem aquela liberdade, os pais deixam à vontade com seu filho e muitas das vezes pode estar a praticar isso sem o consentimento dos pais. Mas, em contrapartida, os pais poderão detectar isso a partir do momento que a criança começa a apresentar um certo comportamento. Porque normalmente uma criança normal, a sua forma de agir ou de se comportar perante as outras crianças é totalmente diferente. É alguém que apresenta aquela inocência, mas a partir do momento que sofre esse ato, é alguém que se torna mais fechado ainda, alguém que já não consegue expressar as suas emoções. Porque muitas das vezes é apresentado um mundo que ele nunca antes conhecia. E essa pessoa acaba por invadir a sua inocência, então essa criança acaba por não ser mais a mesma. Agora, passando para o Antônio Albano, o nosso jurista, o que os diplomas legais descrevem sobre o abuso sexual? É bem verdade. Antes, porém, agradecer pelo convite e dizer que é verdade que, conforme a caríssima Isabel disse, e muito bem,
esse assunto que nós estamos aqui a abordar mexe, portanto, com a sensibilidade da sociedade. E antes, porém, eu gostaria de fazer espécie de uma definição. Dizer que quando nós falamos de abuso sexual contra menores, trata-se de uma situação em que uma criança ou adolescente é invadido a sua sexualidade. E esta, por sua vez, é usado para a gratificação sexual de um adulto. E, portanto, isto pode desencadear em um processo esse que pode ser considerado processo crime. Portanto, no ordenamento jurídico angolano, o abuso sexual contra menores é crime e é punível nos termos da lei. Se nós formos a dar uma espreitadela nos artigos 192 e seguintes do Código Penal angolano, veremos quais são as morduras penais aplicáveis, portanto, aos infratores deste crime. E que consequências devastadoras esse ato gera na vítima, a pessoa que sofre esse abuso sexual? Claro que isso tem consequências grandes, conforme aqui o meu colega do painel fez a menção. Isso cria transtornos mentais à vítima. E, portanto, uma vez praticado esse ato contra a vontade da menor, essa nunca mais será a mesma pessoa. Portanto, essa pessoa fica com sequelas para toda a vida. São essas, portanto, as consequências que acontecem na vida da vítima. Tanto o Albano e o Joss Tumba fizeram aqui a referência, né, de algumas consequências, como é o caso emocional, psicológico, físico e também social. Eu gostaria de saber do Joss como é que a família das vítimas devem se posicionar diante dessa situação. Bom, a partir do momento que detectam que a criança sofreu um abuso, a primeira coisa a se fazer é dar aquele apoio emocional. Independentemente da faixa etária da criança, é sempre bom os pais darem aquele apoio emocional, porque a criança ali já fica totalmente debilitada. É alguém que muitas vezes isso até pode acarretar na sua vida acadêmica. É alguém que já não terá o mesmo nível de concentração. É alguém que poderá também adquirir alguns comportamentos agressivos, como eles passará a usar aquilo como um mecanismo de defesa. Então, nesse caso, o que os pais devem fazer, primeiro passo, é procurarem um especialista que entende do assunto, nesse caso um psicólogo, para que possa dar seguimento, para que possam enfrentar juntos essa mesma situação. Doutor Antônio Albano, a lei expressa os anos de prisão desse tipo de crime? Sim, claro, com certeza. O nosso Código Penal vigente estatui nos seus artigos 192, conforme eu fiz a menção, de que o crime de abuso sexual contra menores, na verdade, esses são crimes o Código Penal faz a menção dizendo que são crimes de autodeterminação sexual. E quando se comete este crime, o prevaricador tem consequências. O Código Penal prevê que, deixa-me só dar uma cabosita. O Código Penal prevê que a moldura penal deste delito criminal vai de 1 ano a 5 anos, quando se trata de menor de 16 anos. E se houver penetração, a moldura penal sobe, vai
de 3 anos a 8 anos. Portanto, deixa fazer aqui menção que existe praticamente três espécies desses crimes. Tem o crime de abuso sexual de menores de 16 anos, existe o crime de abuso sexual de menor de 14 anos e também tem o crime de abuso sexual de menor dependente. E, portanto, as molduras penais desses delitos criminais variam consoante o ato. É mais ou menos isso. E naqueles casos em que a família da vítima faz uma queixa, uma denúncia às autoridades competentes e o culpado ou o criminoso é detido, mas depois de alguns dias ou semanas e até meses é solto, como é que a família deve se proceder? A princípio, eu não digo que as nossas instituições tenham falhado nisso, mas é um crime, esse é um processo. Se nós formos analisar, existem 4 fases do processo penal. Temos a fase da instrução preparatória, temos a fase da instrução contraditória, que é eventual, pode, como também pode não existir, e temos a fase de julgamento. E, por último, temos a fase da execução da pena. E, portanto, o que é que acontece? A princípio, trata-se de um crime público. E este crime público, para desencadear o procedimento criminal, é necessário que o Ministério Público simplesmente tenha o conhecimento da ocorrência. Então, logo que o Ministério Público tiver o conhecimento da ocorrência deste delito criminal, vai desencadear o procedimento criminal no sentido de responsabilizar o infrator. Agora, conforme a questão que a caríssima jornalista me coloca, é a seguinte: tem aquelas fases que nós, nas medidas de coação pessoal, tem a prisão preventiva, tem o termo de identidade e residência e tem outras medidas de coação pessoal. Então, o que é que acontece? Nós, às vezes, as pessoas olham e digam, não, uma pessoa cometeu esse delito, depois de um dia, não sei quanto mais, está solto. Na verdade, não é que esteja solto. O que acontece que, nesse momento, o Ministério Público está ali a fazer diligências necessárias no sentido de encontrar provas suficientes para poder deduzir a acusação. E, portanto, para que o presumível arguido não fique ali por muito tempo aprisionado, às vezes lhe é aplicada uma medida de coação que é termo de identidade e residência. E, portanto, é um arguido solto. Fica a responder em liberdade. É mais ou menos isso que acontece. João Tumba, muitas das vezes, ou maior parte, né, das vítimas do abuso sexual ficam com uma sequela, que é a gravidez. Imagina que uma criança de 13, 14 anos é abusada sexualmente e fruto desse abuso sexual surge uma gravidez. Acha que essa criança tem condições psicológicas para guardar no seu ventre uma criança que é fruto de um abuso sexual? Psicologicamente falando, essa mesma criança não está capacitada a ter uma outra criança dentro dela, visto que ela ainda é inocente. Então, nesse caso, conforme eu disse, é sempre bom ter acompanhamento dos pais, porque existem casos na qual os pais optam por um aborto, mas isso não minimiza a dor que essa menina estiver a passar. Então, nesse caso, cabe à família entrar em um consenso, visto que ela ainda é menor de idade, ainda não tem o poder de tomada de decisão, os pais entrarem em consenso a fim de darem um caminhamento concernente àquela gravidez. Nem o psicólogo pode recomendar para que possam fazer um aborto,
porque muitas das vezes aquele bebê é fruto de algo horrível, então isso sempre vai lhe trazer mais lembrança, então é algo que ele vai levar para a vida toda e não é uma decisão fácil de se tomar. Então é aquela coisa que os pais devem estar cientes do que realmente querem fazer e pensando também no futuro daquela criança, porque aquela criança não pediu aquilo, não desejou aquilo. Então, sempre que for a olhar para aquela criança, acabará muitas das vezes, já houve casos de algumas mães que depois acabaram por afogar os seus próprios filhos, porque aquilo sempre lhe fazia reviver aquela má recordação, porque a partir do momento que acontece isso numa determinada criança, o que ela mais quer fazer é tentar esquecer aquilo, porque muitas vezes tem aquela coisa de culpabilidade, que na qual ela acaba por se culpar. Muitas vezes o agressor acaba por fazer pensar que ela é a culpada, muitas vezes pela forma dela de vestir, muitas das vezes pela forma dela, pela sua beleza. Então o agressor tenta fazer ela sentir isso, então ela começa a se culpabilizar e pensando que ela é quem cometeu esse erro. Então, nesse caso, é bom que os pais tomem a decisão por ela, mas junto, tendo uma conversa antes com um especialista, a fim de terem um melhor encaminhamento dessa mesma gravidez. Em Angola, nós não temos a cultura, né, de solicitar os serviços dos psicólogos. Há vários no país, mas nós normalmente recorremos aos pastores, células de oração. Eu gostaria de saber qual é o papel de um psicólogo diante dessa situação. Que tratamento os psicólogos dão a essas vítimas? Bom, primeiramente nós vamos tentar trabalhar no lado emocional, porque a partir do momento que acontece isso, o lado emocional fica afetado. E essa mesma vítima acaba por criar algumas restrições, alguns mecanismos de defesa. Visto que nos casos mais graves, essa pessoa ou essa menina pode entrar em depressão, ou essa menina pode ter um sintoma de síndrome de pânico, ou essa menina pode ter crise de ansiedade. Isso vai afetar o seu desempenho social. Então, o psicólogo está ali para lhe fazer tentar viver com essa nova realidade do que ela passou. E tentar lhe mostrar que há mecanismo de superar aquilo. O psicólogo está ali não no seu todo resolver o problema, mas é ajudar a paciente e a família a viver com aquela mesma realidade e a suportar aquilo. Dr. Antônio Albano, o que acha que está na base desses episódios recorrentes de abuso sexual na nossa sociedade? Na verdade, eu não sou psicólogo, talvez um sociólogo ou psicólogo poderia, portanto, determinar o que está na base de acontecimentos frequentes de casos de género. Eu simplesmente sou jurista e não diria que sou tão aprisionado à legalidade. Mas esses casos, o que está na base disso é, conforme eu disse no princípio, eu penso que um psicólogo ou um sociólogo teria mais propriedade, é importante decifrar sobre isso. Passamos a palavra ao Josse. Bom, são vários fatores que estão na base desses mesmos acontecimentos. Para os que cometem essas mesmas ações, muitas das vezes são pessoas que já sofreram alguns abusos na sua infância. Muitas vezes são pessoas com transtorno. E pessoas com esses mesmos transtornos tendem a usar aquilo, as meninas, como um método de sua satisfação. Porque muitas das vezes são pessoas que, no seu conceito, não conseguem ficar com alguém da mesma faixa etária. Muitas das vezes são alguém que sofreram bullying na escola, muitas das vezes são alguém que tentaram pretender e foram rejeitados e ele não soube gerir bem aquela rejeição, então criou um transtorno em si, na qual ele só consegue ter satisfação sexual com menores de idade. Ele só consegue, por mais até que possa se meter com alguém do seu nível, ele não consegue ter aquela satisfação. Ele só consegue ter satisfação sexual quando se mete com uma menor de idade, onde ele encontra o seu verdadeiro prazer.
E não só, eu penso que muitos também fazem isso por desconhecimento da lei, inclusive. Porque muitos preferem, conforme aqui o ilustre acabou de fazer menção, relacionar-se com as chamadas catorzinhas. Agora, atualmente é vulgarmente chamado de mangas de 10. Então, pensam que estando com essas mais novinhas, não sei quanto mais, e se esquecem que estes, portanto, estejam a cometer um delito criminal. Então, é mais ou menos isso. Se calhar é mesmo o desconhecimento da lei. Mas é importante fazer aqui menção de que isso não, aliás, o desconhecimento da lei não implica a isenção de responsabilidade criminal aos infratores. Portanto, por mais que estejam a andar atrás das catorzinhas ou atrás das mangas de 10, como vulgarmente chamado, não estão isentos de responsabilidade criminal. Olha, não discordando disso, mas alguns desses elementos até têm conhecimento da lei, mas eles estão sempre à busca de um prazer diferente. E nós sabemos que pessoas com transtorno, eles não têm limite. Imagina que existe casos de pessoas com, por exemplo, os sociopatas, muitos só conseguem ter satisfação sexual com cadáver. Outros só conseguem ter satisfação sexual asfixiando alguém. Aquela agonia daquela pessoa é a maior satisfação dele. Há quem só sente satisfação com dor. Por isso é que existem aquelas casas, não sei se o termo aqui é o masoquismo, onde eles buscam prazer consoante dor. Há quem se reveste muitas vezes de criança, há quem vai em busca de uma fantasia, a pessoa que ele quer ter prazer tem que se vestir da mãe, tem que se vestir muitas vezes de uma empregada. É somente assim que ele consegue ter satisfação. De uma outra forma, ele não consegue ter sua própria satisfação. Então, muitos deles conseguem e têm conhecimento que isso é crime, mas eles estão sempre à busca de algo diferente, porque aquilo acaba por acelerar a sua adrenalina. Essas são pessoas que vivem muito à base de adrenalina. Então, por isso, eles não veem limite aos seus afazeres. Então, eles não têm muito essa consciência do que é o certo ou errado. O mais importante para ele é a sua satisfação. Eles priorizam primeiro a sua satisfação em relação a qualquer outro tipo de lei que possa ser aplicável a essas situações. Surgiu-me uma questão durante a sua explanação. Pessoas que praticam esses atos no momento, né, da consumação encontram-se mesmo em pleno gozo das suas faculdades mentais? Não, a partir do momento que uma pessoa que consegue fazer e só sente prazer fazendo esses atos macabros, essa pessoa já não está dentro das suas capacidades mentais. É alguém que, psicologicamente falando, sofre de uma determinada patologia, mas muitas das vezes por não procurar especialistas, por não ter conhecimento que a cura, porque muitas vezes é algo que eles fazem de uma forma involuntária, é algo que eles vão fazendo depois da consumação, só agora que depois eles dão conta que não, cometiam um erro. Então, claro que em casos mais graves, isso torna-se algo sequencial, que é ele sempre vai fazendo isso, até um certo momento que a lei o privar. Mas posso dizer que essas pessoas nunca estão dentro das suas próprias faculdades mentais. Pois é. Dr. Albano, que mecanismos acha que a lei e as autoridades têm usado para mitigar esse mal? Mecanismos existem. Nós temos aqui o Código Penal. O Código Penal prevê, aliás, a princípio que o Código Penal estatui e prevê isto. Portanto, e as autoridades têm levado a cabo diversas atividades no sentido de divulgar a mensagem concernente aos crimes de abuso sexual, dizendo que, em caso do cometimento deste crime, a responsabilidade penal que pesa sobre o infrator é este, e é de conhecimento de todos. Portanto,
a informação não sempre passa, a informação não falta, tanto que, assim como membros as autoridades policiais, o Ministério Público e os próprios tribunais têm levado, portanto, a cabo essas atividades. E não só membros da sociedade civil também têm levado atividade de gênero por meio de palestra e muito mais. Portanto, quem agir à margem da lei sabe quais são as consequências que, portanto, poderão advir. E, Joss, como é que as famílias podem ajudar as vítimas a ultrapassarem a situação e evitar repetições no futuro? Bom, na verdade, isso tem acontecido muitas das vezes por excesso de confiança por parte da família e por falta de diálogo. Muitas das vezes há alguns sinais que a criança começa a mostrar que ele está a sofrer algum tipo de abuso, mas muitas das vezes os pais preferem ignorar aquilo. E que sinais são? Digamos que uma criança que muitas vezes vive com o seu padrasto e, por sua vez, o seu padrasto a molesta. E essa criança é alguém na qual a mãe tem conhecimento que sempre foi alguém que brinca de uma forma extrovertida e alguém que está sempre a fazer amizade. E de um tempo para cá, essa criança parou de brincar. Essa criança parou de se socializar. Essa criança se fechou. É alguém que muitas vezes até já não quer comer. É alguém que já não consegue ter as suas noites de sono tranquilo. É alguém que está sempre sobre ansiedade. Esses são sinais que muitas vezes os pais veem isso, mas preferem ignorar. Porque muitas vezes já vi casos de próprias filhas a falar na mãe que não, o fulano tal fez isso, mas por ser um membro da família que ele tem aquela confiança, ou por ser o próprio marido, ela acaba por achar que a filha é quem está a provocar isso, ela acaba por achar que é invenção da própria filha, e algumas filhas até que já foram expulsas de casa, por a própria mãe achar que ela é quem está a seduzir o próprio esposo, sem saber que o próprio esposo é que muitas vezes às madrugadas acaba por acordar e ir no quarto da criança para poder molestá-lo. Então essa criança já não é mesmo, o desempenho escolar em si já não é o mesmo. Se tirava notas altas, começa agora a tirar notas muito baixas. Então são esses sinais que os pais devem estar atentos. A partir do momento que você já vê que teu filho sempre foi alguém que esteve sempre a brincar, que sempre teve boas notas, que sempre foi alguém extrovertido e de um tempo para cá parou. Então, é aí onde entra o diálogo. Os pais devem ter aquela capacidade de tirar um tempinho para poder perguntar e ter informação por que o filho está assim, o porquê dessa mudança. Pode não falar da primeira, porque muitas vezes os pais não têm aquela linha de diálogo entre o filho, é sempre de gritaria. Claro que ele não vai se abrir da primeira, por isso é que existem algumas meninas que preferem pegar e buscar informações nas redes sociais ou nas outras amigas. Mas quando há aquela linha de conversa entre a mãe e os filhos, ou os pais e os filhos, é claro que ele não vai hesitar em falar o porquê que ele está se a comportar daquele jeito, o porquê daquelas mudanças. Então o segredo está ali no diálogo. E outras coisas, é sempre bom os pais estarem atentos com os próprios vizinhos. Já temos muitos casos dos próprios vizinhos que estão também a cometer esses crimes. Os próprios primos, os próprios irmãos. Então, há aquela coisa dos pais terem sempre um diálogo concernente esses assuntos com a própria família. Não é preciso, muitas vezes esses acontecimentos não vêm só de pessoas estranhas, vêm mesmo de pessoas chegadas a nós e da própria família. Então, quando já há diálogo, logo a tua filha, a partir do momento que alguém tentar fazer isso, logo ele já vê que não, esse é um dos sinais que a mamãe disse. Porque muitas vezes o que acontece? A criança poderá pensar que um toque, às vezes, nas partes íntimas poderá ser normal, mas a partir do momento que a mãe já começa a passar isso para a filha, olha, se você vê que Titi, se você vê um fulano, está a tentar tocar, está a tentar pegar aqui, não aceita, vem logo queixar. Logo que isso tiver a acontecer, a filha, claro, vai falar para os pais. Então é sempre bom a mãe ter essa medida de prevenção, não esperar acontecer para poder falar. Bem antes, a mãe tem que estar sempre um passo à frente e ter essas conversas mesmo com as crianças. Já estamos mesmo na reta final da nossa entrevista. Vou passar a questão ao jurista Albano. De que maneira a nossa sociedade, no geral, pode contribuir para a mitigação desse mal? A sociedade deve contribuir de seguinte maneira.
A princípio é não se calar. Tão logo que notar alguns sinais de abuso sexual contra menores, deve comunicar às autoridades. Diria eu que o nosso legislador foi muito feliz ao estatuir este crime como sendo crime de natureza pública. Porque o que é que acontece, conforme aqui o ilustre disse, acontece que nas casas ocorrem situações de género, mas se calhar é do conhecimento da mãe, da tia, não sei quanto mais, mas de forma a salvaguardar o casamento este, portanto, remete-se ao silêncio. Não dá a conhecer às autoridades, não dá a conhecer, não sei quanto, às pessoas de direito. E, portanto, o crime acaba tornando-se impune. O criminoso vai continuar com seus atos e tem também consequências. Pode, portanto, conforme aqui o ilustre fez menção, pode resultar em gravidez. E nós temos casos na nossa sociedade em que o pai engravida a filha e, por sua vez, o pai vai ter um filho com sua filha. Isto é vergonhoso de tal maneira que não se consegue explicar. Portanto, ninguém pode ficar calado ao notar uma situação de género. Dar a conhecer às autoridades e, ainda bem, conforme eu disse no princípio, de que é um crime público. E, portanto, nós temos o Ministério Público, que é a salvaguarda dos menores. Portanto, vai desencadear procedimentos necessários e adequados para, portanto, responsabilizá-lo de tal maneira o infrator. Faço a mesma questão, Joss. Bom, bem, antes eu queria reforçar aqui algo. Quando se trata de abuso infantil, há quem pensa que só acontece com meninas, mas acabam também por esquecer que acontece também com os rapazes. Então, esse é um cuidado geral, dobrado, temos que ter com todos, porque já houve muitos meninos que já foram molestados, que já sofreram abuso sexual. E hoje esses jovens já não são os mesmos, são pessoas que mudaram. Por isso é que nós vimos que alguns rapazes tornaram-se mais fechados e contraíram alguns comportamentos por conta desses abusos que eles sofreram, porque muitas vezes não tiveram a quem recorrer para poder pedir ajuda. Então se fecharam e hoje são pessoas totalmente solitárias. E de modo a prevenir, o grande conselho que eu tenho aqui a dar é sempre o diálogo. Tudo está na base do diálogo. Porque hoje em dia já existem palestras, já existem várias campanhas que eu tenho visto que já têm se feito com base a acabar estes mesmos atos. Porque é algo que é um fenômeno que tem acontecido bastante, e seja no seio familiar e seja noutras esferas. E outro grande problema é sempre aquilo que, quando acontece dentro de casa, eles procuram gerir entre eles. E enquanto sempre continuarem com esse ritmo, claro que nunca poderão acabar essas impunições. A partir do momento que se detecta isso, é preciso que procurem pessoas legais que possam dar seguimento a essas situações, porque há famílias que preferem guardar entre eles, não, como é o irmão, como é primo, como é da família, então vamos só gerir entre nós, pensando eles que estão a resolver esse problema. Se alguém que já sofre de uma patologia, se fez pela primeira vez, poderá fazer uma segunda vez. Então, a partir do momento que essa pessoa já é exposto, poderá salvaguardar as outras crianças. Então, quando você começa toda hora a mimar essa mesma pessoa, a salvar essa pessoa, vai estar a pôr em risco as futuras outras crianças. A partir do momento que você já expõe esse infrator, você já está a salvaguardar futuras crianças de passarem o mesmo que muitas vezes o filho ou filha de um determinado fulano passou. Eu gostaria que deixassem um apelo, né, para a nossa sociedade, a todos que nos vão acompanhar, vão desfrutar dessa entrevista. Começo já pelo Dr. Albano, um apelo que tem a deixar a nossa sociedade. O apelo é as pessoas ficarem atentas, conforme eu já disse, as pessoas devem ficar atentas, estarem mais atentos com as crianças em casa
e não só, e passar a mensagem. Passar a mensagem de que, conforme aqui o ilustre fez menção, se notar situações de gênero, não sei quanto mais, não se cale, comunica ao papai, comunica à mamãe e tudo mais. Agora, quanto ao nosso lado, enquanto ativistas sociais, vamos levar a mensagem no sentido de inculcar a cultura jurídica nas nossas comunidades para terem a noção do quão perigoso é este crime. É mais ou menos isso. Portanto, é o papel de todos nós devemos nos envolver, levar a mensagem e assim sucessivamente, no sentido de tentar, aliás, isso aqui é uma questão que quase está fora do controle, mas no sentido de tentar mitigar, nós vamos levar a mensagem, vamos incutir a cultura jurídica nas pessoas e assim sucessivamente. Ok, doutor Jorge Tula, o seu apelo? Eu começo por dizer que quanto mais cedo nós começarmos a ter conversas sexuais com nossos filhos, melhor estaremos a prevenir de futuros ataques. Porque muitas vezes isso tem acontecido por não terem conhecimento. Então, começo por dizer aqui, você que é mãe, você que é pai, se teu filho já tiver uma idade compreendida entre os 10 anos, creio que mesmo até 5 anos, esse é o momento que tu já podes ter pequenas conversas e a fim dele ter uma noção do que é o certo e do que é o errado. A partir do momento que você tenta lhe passar essas informações, se ele estiver diante dessa situação, muitas vezes ele poderá se livrar daquilo e poderá fazer denúncia. Muitos só não fazem por não terem essa informação e por acharem que vão meter em problema o tio ou o padrasto. Mas a partir do momento que você já tem essa conversa mais cedo ainda com seu filho ou sua filha, você vai estar prevenindo de futuros ataques. O segredo é quanto mais cedo tu começares a preveni-lo e a ter essas conversas. Não espera com que isso aconteça para depois ter essa conversa. Quanto mais cedo tu teres conversas do gênero com seu filho, você vai estar a preveni-lo. Porque muitas vezes é aquela coisa, a educação religiosa também acaba por influenciar de uma forma positiva a fim de protegermos os nossos filhos. Principalmente para quem tem mais rapazes em casa, lhe incutir a respeitar as mulheres, lhe incutir a respeitar as pessoas, a fim de não ver a mulher como um objeto. Então, a partir do momento que os pais começam a ter essas conversas, claro que num futuro próximo poderemos não até acabar com isso, mas tentar minimizar os casos de abusos sexuais, ainda mais infantis. Pois é, então é necessário conscientizar a nossa sociedade, né, de formas a prevenir episódios do género, né, prevenir o abuso sexual na nossa sociedade, porque tem sido algo muito recorrente. Todos os dias nós ouvimos histórias dali, daqui, acolá, de crianças que foram vítimas de abuso sexual. Vamos denunciar, não nos calemos. Caso um familiar, mesmo até um vizinho, se sofreu, se teve um filho, uma sobrinha que foi vítima, até mesmo um filho, né? Porque o Jorge disse que não são só mulheres ou as meninas que são vítimas, os rapazes também. Então vamos denunciar, façamos as denúncias para que os criminosos, esses pedófilos, sejam responsabilizados criminalmente. Eu vou aqui agradecer a vossa presença, meus ilustres convidados. Muito obrigada Nós é que por agradecemos. aceitado o nosso convite para estarem aqui e partilhar um pouco do vosso conhecimento sobre o nosso tema. Obrigado. Agradeço, obrigado pelo convite e sempre que precisar estarei disponível. Exatamente. E é com o apelo feito pelos nossos convidados que damos por fim a nossa entrevista de hoje. Espero que façam um bom proveito, porque realmente é um tema muito educativo, por isso é que nós convidamos duas figuras distintas, um advogado e um psicólogo, para melhores esclarecimentos sobre o nosso tema. Se ainda não fez a sua subscrição, faça a sua subscrição, inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos também nas redes sociais, nas nossas páginas sociais, no Facebook, Sintonia Lúdica, Instagram também, Sintonia Lúdica. Nós voltamos para a semana. Passar bem.